ITV Jornal. Oferecimento. Azometra. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. J Contábil. Sua empresa em boas mãos. André Gás e Água. Compromisso com a qualidade e segurança. Olá, está no ar o ITV Jornal, trazendo as principais informações de Itatiba e região. Os destaques da edição. 2 mortes por febre maculosa são registradas em Itatiba. O governo federal não descarta a retomada do horário de verão. Essas e outras notícias agora aqui no ITV Jornal. Iniciamos a edição falando da noite desta quinta-feira. A Guarda Municipal conseguiu prender mais um indivíduo por tráfico de drogas aqui na cidade. Essas ações estão ficando corriqueiras. O combate ao tráfico está muito pesado aqui na cidade. A prisão que aconteceu no bairro São Francisco envolve aí um suspeito que estava em frente a uma residência com uma sacola em mãos. E ao avistar a viatura, correu para dentro da casa, mas ele foi logo abordado no portão. E ao ser questionado, disse que havia mais entorpecentes dentro da casa. A equipe então entrou e encontrou uma grande quantidade de entorpecentes e também dinheiro. O indivíduo então foi preso e conduzido até a delegacia de Itatiba e agora vai responder por tráfico de drogas. E o governo federal não descarta a possibilidade da retomada do horário de verão aqui no Brasil, que está suspenso desde 2019. A medida que está prevista para sair ainda este mês. Os técnicos levam em conta principalmente os níveis de chuva que interferem na produção das hidrelétricas. Para especialistas, a implementação da medida poderia aliviar os gastos com termoelétricas. A decisão final só agora, por volta do horário de verão, cabe à Presidência da República. Se for adotada, a medida deve vigorar entre os meses de outubro e fevereiro do ano que vem, mas ainda não há datas definidas. Então, vamos continuar acompanhando sobre esse assunto. E depois do intervalo, nós temos mais informações. Eu volto já. Estamos no mês do Setembro Amarelo em combate ao suicídio. Fala muito sobre saúde mental, né, pessoal? E a Casa da Juventude aqui em Itatiba realizará na próxima terça-feira, às 10h40 da manhã, uma palestra na Escola Guiomar Almeida Ciarbello, que fica no Jardim das Nações, com o tema Adolescência, o desafio de crescer em um mundo cheio de vozes e telas, com a psicóloga Loíse Simões. Ela vai abordar questões relacionadas ao desenvolvimento emocional e social desses jovens, dessa faixa etária, né? Incentivando diálogos e reflexões sobre os desafios da atualidade. A iniciativa busca aproximar os adolescentes do debate sobre o Setembro Amarelo, saúde mental e também deve contribuir para o crescimento pessoal e coletivo do ambiente escolar. Um assunto muito importante. Agora vamos falar sobre um assunto sério, sobre febre maculosa. Na tarde dessa sexta-feira, eu conversei com o secretário adjunto de Vigilância em Saúde e com a doutora Isabela Bukov, do Centro de Zoonoses aqui de Itatiba, que falaram sobre as mortes e casos de febre maculosa na cidade. E a Prefeitura de Itatiba confirmou 2 mortes por febre maculosa aqui na cidade. Um caso de um homem de 30 anos, o outro de uma criança de 3 anos. Esses casos eles foram notificados e registrados em meados de agosto e início de setembro. E isso, obviamente, deu um alerta para os itatibenses. Por isso que agora eu vou conversar com o Dr. Ulisses Geraldini, que é secretário adjunto de Vigilância em Saúde, para falar para a gente justamente sobre essa questão dos registros. Demora um pouco mais, doutor, para que saiba exatamente como foi, onde foi o registro de febre maculosa? É difícil? Olá, Letícia. Olá, espectadores da ITV. Sim, Letícia, a febre maculosa é uma doença que ela é fácil de tratar no começo, quando é difícil de fazer o diagnóstico. Quando fica fácil de fazer o diagnóstico, muitas vezes já é tarde demais. Os exames laboratoriais que confirmam, muitas vezes, eles vão confirmar o resultado de um óbito, né? Como é o caso que nós tivemos desses dois, infelizmente, é muito triste.
Mas demora, sim, um tempo, e por isso a gente tem que pensar em diagnóstico precoce e instituir o tratamento o mais rápido possível. Sim. Doutor, esses dois casos, as duas mortes, têm relação? Eles eram parentes? Em qual região da cidade foi? Tem já essas respostas? Nós não temos nenhuma evidência de parentesco. Existia uma relação de amizade entre o adulto e o pai da criança que foi a óbito. Havia essa relação de amizade. Em relação à área, nós temos áreas sendo verificadas, né, e acreditamos que seja uma região próxima à rodovia Dom Pedro, né, uma região de mata ciliar do Rio Atibaia. Certamente. E a cidade, ela está em uma situação, então, por conta desses óbitos, de epidemiológica, está nessa situação? E quantos casos já foram notificados para a Secretaria de Saúde? É preciso esclarecer que a região, toda a bacia do Rio Atibaia é área endêmica. Então, quando começou Itatiba, quando Itatiba foi fundada, já tinha o Rio Atibaia, já tinha a capivara, já tinha o carrapato, já tinha a bactéria. Nós vivemos numa área endêmica. Então, tem que tomar cuidado o tempo todo. Febre maculosa, eu já tratei febre maculosa aqui em Itatiba há 15 anos atrás também. Esse ano foram 26 casos notificados, confirmados apenas os 2 óbitos. Certamente. E agora vamos falar dos parques da cidade. Itatiba é muito conhecida por ter muita área de mata, tanto para a zona rural, como também a zona urbana. Os parques da cidade têm que ficar atento quem vai frequentar, Parque da Juventude, Ferraz Costa, como que é? Eu acredito que atento, a orientação é que se fique sempre. Você mora numa área endêmica, você tem que estar atento. Mas nós não temos até agora caso índice positivo dos parques municipais. Certamente. Agora vamos falar dos sintomas, que eu acho que as pessoas têm algumas dúvidas ainda de quais sintomas que a febre maculosa traz para o corpo da pessoa. O senhor pode falar para nós? Posso, com certeza. A febre maculosa, muitas vezes, ela se apresenta com sintomas que podem confundir. Daí a necessidade de, se você frequenta a área de mata, se você esteve nas proximidades, você avisar o médico, para que o médico avente a possibilidade, né, de febre maculosa e faça o diagnóstico. Então, nós estamos falando em febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, vômito, diarreia e manchas vermelhas pelo corpo. Não necessariamente você precisa ter o relato da picada do carrapato, que demora de 4 a 6 horas para passar a bactéria para o humano, mas não necessariamente o humano precisa estar relatando isso para que o médico desconfie que possa ser um caso de febre maculosa. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Agora a gente vai falar justamente com a médica veterinária do Centro de Zoonoses e Endemias aqui da cidade, a Isabela Bukov, que vai tirar mais dúvidas sobre nós sobre essa doença, que ela é propensa nesta época do ano, Isabela? Na verdade, nós estamos na época de reprodução do carrapato estrela. Então, são encontradas formas imaturas, que são os micuins, com uma frequência maior. E o micuim, ele é mais difícil de ser encontrado no corpo. Então, o risco de se adquirir febre maculosa nessa época do ano é relativamente maior do que no verão. Certamente. E agora vamos falar também sobre a relação das buscas, né? Justamente como que funciona o trabalho de vocês, do CCZ, em relação a esse assunto. São as buscas acarológicas, porque o carrapato ele é um ácaro, né? O CCZ ele faz esse trabalho de vigilância ambiental, que consiste em monitoramento de áreas que têm relatos de parasitismo humano por carrapato. Né? Então, chega a notificação para a gente, estou encontrando carrapato, frequentei aquele local. O CCZ vai até o local e aplica 2 técnicas. Uma que é a técnica do arrasto, que consiste em arrastar uma flanela por todo o local, e a outra que são as técnicas de armadilha de CO2, que é a armadilha de gelo seco. O carrapato ele é atraído pela nossa expiração. Então, nós colocamos as armadilhas, colocamos gelo seco, fita dupla face em volta e aguardamos 1 hora. O carrapato ele é atraído pelo gelo seco porque ele entende que é como se fosse uma pessoa expirando. E aí ele gruda na fita e a gente consegue enviar para a identificação. Tá. E quando for confirmado o local do contágio, é feito então um monitoramento por vocês daquela região? Como está acontecendo nesse momento com esses casos, esses 2 óbitos? Sim, aquele local é decretado como área infestada. Nós colocamos placas informativas para a população saber, né, e com as medidas de prevenção nessas placas. Uma das dúvidas da população é sobre quando ela vê o carrapato, tira do seu próprio corpo, se ela pode levar até o CCZ para que esse carrapato seja analisado. Tem essa possibilidade?
Sim, tem essa possibilidade. A gente recomenda que o carrapato seja retirado preferencialmente com uma pinça, pode ser colocado num frasquinho e levado até o CCZ. Tá, e agora a prevenção, que eu acho que é uma das principais armas em combate a essa doença. Quais maneiras, o que se pode fazer para prevenir e não ser picado? Como o Dr. Ulisses falou, o carrapato ele tem que ficar grudado pelo menos 4 horas para transmitir a doença. Então, a gente recomenda que após frequentar essas áreas de mata, que a pessoa inspecione o seu corpo, se retirar o carrapato, conte 15 dias de observação, porque não necessariamente você vai manifestar sintomas. Se nesses 15 dias você manifestar dor no corpo, dor de cabeça e febre, procura a unidade de saúde, relata que você achou o carrapato, ou se você frequentou uma área para pescar, por exemplo, mesmo que você não tenha encontrado, é interessante contar os 15 dias de observação. A gente recomenda também que ao frequentar essas áreas, que use roupas de cores claras, tá? Calça comprida, bota de cano longo, blusa preferencialmente de manga longa, porque facilita a visualização do carrapato. Certamente. Agora, para finalizar, para que as pessoas tenham contato com vocês do CCZ, como que as pessoas podem fazer? Qual é o número de telefone? Tem essa possibilidade de falar para nós? Tem sim. O telefone do CCZ é o 4524-8826. Nós estamos na rua José Boava, 1350, no bairro da Ponte, com atendimento presencial também. E na última quarta-feira, a Câmara Municipal realizou mais uma sessão ordinária e uma extraordinária para a votação de projetos em segundo turno. O primeiro turno, eles aprovaram projetos como a criação do Programa Municipal de Política sobre Drogas, Recomeço de Itatiba. Só por hoje. A matéria programa e o cuidado, a empatia e a humanização, que inclui psicólogos e assistentes sociais nas escolas da rede municipal de ensino. Teve também o projeto Banco de Ração e Utensílios para Animais, para arrecadação e distribuição de alimentos e itens para animais em situação de rua e famílias, claro, mais vulneráveis. Já no segundo turno, passaram aí pela Câmara Municipal os projetos que, primeiro, declara a festa de Santo Antônio do Abacaxi, lá no bairro Santo Antônio, como patrimônio cultural e imaterial. Também teve o que altera a lei sobre a proibição de tráfego de caminhões no centro da cidade e a matéria que institui a Semana Municipal da Maternidade e Responsabilidade Atípicas. Ainda durante a sessão extraordinária, 3 outros projetos também foram aprovados e em segunda votação e agora seguem para a sanção do Executivo. Agora vamos para mais um intervalo, eu volto já já. Agora um recado para você que não acompanhou as 2 sessões solenes de medalhas, tanto da educação como do esporte, que foram no dia 10 e 11 de setembro, lá no Teatro Harino Zamboto. Neste sábado, às 19 horas, aqui na programação da ITV serão reprisadas esses eventos, né? Então, fiquem ligados para assistir e acompanhar. E a produção pecuária brasileira bateu recordes no ano passado. Isso segundo pesquisa divulgada pelo IBGE. Quase todas as criações de animais cresceram em níveis históricos e os produtos derivados também, com destaques para o leite, ovos de galinha e o mel. O Brasil manteve em 2024 a impressionante marca de mais de 238 milhões de cabeças de gado. São quase 25 milhões de animais a mais do que a quantidade de pessoas. Esse enorme contingente de bois e vacas significa muito dinheiro para quem cria. As exportações de carne in natura bateram recorde e o faturamento dos pecuaristas cresceu quase 27%. O Centro-Oeste continua sendo a principal região produtora, mas o Nordeste foi onde o rebanho mais cresceu em relação a 2023. Mas os bons resultados não vieram só dos bovinos. A criação de porcos subiu e manteve o país como o 4º maior produtor do mundo. A região sul é destaque, com mais da metade do rebanho de suínos. O número de galinhas e outros galináceos subiu 1,7%, mantendo o Brasil como o maior exportador de carne de frango. E com muita galinha, também tem muito ovo. A produção tem crescido sem parar desde 1999 e chegou ao novo recorde de 5,4 bilhões de dúzias. A produção de mel, que é concentrada no Nordeste, subiu quase 6% e gerou outro recorde. O Nordeste também é o principal produtor de camarão. Quase toda a produção do país vem dessa região.
Em 2024, foram mais de 146 mil toneladas, também a quantidade mais alta já registrada pelo IBGE. Com tantos recordes, 2024 foi um ano de altos ganhos para os criadores e donos de fazenda. O valor total da produção pecuária subiu quase 9% e passou os 132 bilhões e 800 milhões de reais. O ITV Jornal vai ficando por aqui. Você pode ver essas e outras notícias em nosso site. Acompanhe também as novidades da ITV pelo Facebook e Instagram. Muito obrigada pela sua audiência. Nós temos um encontro marcado no próximo domingo no resumo da semana. Tchau, tchau. Fique com Deus e um bom final de semana. ITV Jornal. Oferecimento. Azometra. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. Jota Contábil, sua empresa em boas mãos. André Gás e Água, compromisso com a qualidade e segurança.